Três fundos imobiliários bons pagadores de dividendos, bonitos, de qualidade, bem diversificados e baratos. Mais baratos do que outros fundos similares no mercado. É exatamente isso que nós vamos te mostrar no vídeo de hoje. E é claro que não é só isso, porque se você é um caçador de diquinha, você está no lugar errado. A gente quer fazer isso para te mostrar a importância de uma estratégia na hora de tomar suas decisões, de clareza na hora de tomar suas decisões, de método na hora de tomar suas decisões, porque diferentemente de uma lista de diquinhas, quem tem estratégia sabe sempre o que fazer e sabe sempre como encontrar fundos bons, bonitos e baratos. E eu vou te mostrar aqui como esses critérios aqui vão te apresentar fundos não tão conhecidos. Aliás, um deles, parece João Kleber, né? Mas um deles eu aposto que você nunca ouviu falar e que tá bom, bonito e barato, beleza? Então assiste esse vídeo aqui até o final, presta muita atenção e já deixa o like no vídeo, te inscreve no canal se você gostar dele, comenta aqui abaixo o que você achou dessa metodologia e lembra ao longo de todo o vídeo que isso aqui não é uma recomendação de investimentos. Clube do Valor é uma gestora faz gestão e tem que dar informações sobre alguns fundos geridos e sobre o mercado, beleza? Não trate como diquinhas. Bom, então vamos lá. Bons, bonitos e baratos. BBB. Tem uma boa e uma má notícia sobre os fundos BBB. Bom, qual a notícia ruim? A notícia ruim é que daqui a 2 meses já começa o BBB de novo. Nossa. A boa notícia é que o BBB é importante. Fundos bons, bonitos e baratos estão ao seu alcance hoje. Fundos bons, bonitos e baratos. De novo, bons pagadores de dividendos, bonitos de olhar e baratos. Você vai sonhar com isso, porque é só o que eu tô falando até aqui, né? O que eu quero falar, eu quero deixar muito claro, é que existem vários fundos imobiliários com essas características pra gente escolher. E uma coisa muito boa que vem acontecendo em 2018, 19, 20 é que tem cada vez mais fundos imobiliários pra gente analisar e selecionar aqueles que cumprem os critérios que a gente vai te mostrar. E quanto mais fundos tem, mais opções a gente tem, mais a gente pode brincar e trabalhar diferentes estratégias de investimentos. Dito isso, José, vamos lá. Diz aí o que são os fundos bons, bonitos e baratos e como é que a gente faz para identificar eles. Os caras vão sair do vídeo, né? O cara só fala bom, bonito e barato. Bom, bonito e barato. Bom, bonito e barato. Perdão. Tá, olha só. Como é que você pode identificar esse tipo de fundo? Vamos por partes. Barbaridade. Lembrando, galera, fundos bons, bonitos e baratos. Meu Deus, que absurdo. Bom, mas como que você pode, então, identificar esses fundos? Vamos para o primeiro critério. Ele tem que ser um fundo bom. Bom em qual sentido? Ele tem que ser um bom pagador de dividendos. E aqui a gente está olhando, então, para o dividend yield do fundo. Quanto ele paga frente a quanto custa cada cota do fundo imobiliário. Se o fundo paga R$1 por cota e a cota custa R$200, então a gente tem um dividend yield de 0,5%. Segundo critério, ele tem que ser um fundo bonito, e aqui é um fundo bonito de olhar, um fundo com qualidade, muito diversificado. Então, aqui vai entrar os fundos de papel, que são fundos que ou investem de forma diversificada em títulos de renda fixa atrelados a imóveis, como CRIs, por exemplo. E aqui a gente tem também, né, o MXRF11, por exemplo. Não é um fundo dessa lista que eu vou te mostrar, mas é um fundo que a gente já falou bastante aqui no canal. Outro tipo de fundo de papel que vai entrar também são os fundos de fundos que investem em outros fundos imobiliários, os FOFs, como por exemplo o HFOF e o BCFF11, que são fundos que investem em outros fundos imobiliários. Tá, mas entra também fundos de tijolo? Existe fundo de tijolo de qualidade? Claro que existe. E aqui, pro fundo de tijolo entrar nessa listagem, ele precisa ter no mínimo 3 ativos, no mínimo 3 inquilinos, porque dessa forma, né, com esses critérios, a gente consegue eliminar o risco que existe, né, o risco inerente de fundos mais concentrados. E aqui, José, eu tenho que te interromper só para explicar um ponto bem importante sobre a nossa filosofia. A gente aqui no Clube do Valor, a gente veste a sandália da humildade. A gente reconhece que a gente não pode deixar critérios vagos
pontas soltas para na hora de tomar decisão. Então, se a gente quer colocar fundos de qualidade, isso não pode ser uma análise subjetiva. Tem que ter critério. Tem que ter critério, senão você vai estar lá sempre seu cérebro te enganando, te fazendo comprar os fundos mais caros do mercado, te fazendo concentrar. A gente criou um critério claro aqui para chamar aí de fundos bonitos de olhar. 3 imóveis, 3 inquilinos, pelo menos. Por fim, o último critério que a gente está olhando é o de um fundo barato. Ele precisa ser bom, bonito e barato. E nesse caso, a gente vai olhar uma métrica de valor para avaliar o fundo imobiliário. E aqui a gente vai olhar uma métrica que a gente já falou várias vezes aqui no canal, que é a relação PVPA, a relação do preço dividido pelo valor patrimonial. Ele indica o quão mais barato ou mais caro está um fundo imobiliário frente ao valor dos seus ativos, ao valor do seu patrimônio investido. E aí, gostou desses critérios? Como o Ramiro disse, é muito importante a gente ter critérios claros na hora de investir. Pode ser qualidade. Nós aqui do Clube do Valor não costumamos usar o critério de qualidade na hora de investir, mas se você quer, é muito importante que você documente isso na sua estratégia. E se você gostou disso, comenta aqui abaixo o que você acha desses 3 critérios aí, bons, bonitos e baratos, sempre lembrando. Cortando o Ramiro aqui rapidinho, só para dizer que se você gostou desses critérios que a gente te apresentou aqui, os critérios BBB, eu tenho uma boa notícia para você. Porque esses critérios, ao longo do tempo, no longo prazo, montando uma carteira muito bem diversificada, teriam superado a nossa média do mercado aqui no Brasil, o IFIX, de acordo com esse gráfico que está aparecendo agora na tela. E não à toa, essa é uma estratégia que nós vamos de fato ensinar no curso Como Investir em Fundos Imobiliários. A aula bônus ensinando no passo a passo toda essa estratégia já está sendo fabricada e estará disponível para os nossos alunos daqui a alguns dias. Então fiquem ligados. Mas vamos agora então para a lista dos fundos imobiliários BBB que a gente separou para te mostrar hoje. Beleza, usando esse método BBB, chegamos a 3 fundos que são os mais baratos, que se enquadram nesses filtros. O primeiro deles, ou melhor, o terceiro, né? A gente faz o terceiro para o primeiro, é o fundo de código RECT11, RECT11, o REC Renda Imobiliária, que é um fundo imobiliário de lajes comerciais, com 8 diferentes imóveis em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Distrito Federal, com todos os contratos reajustados pelo IGPM, que é uma característica infeliz desta casa aqui onde eu moro. Eu tomei uma tungada agora mês passado, que é um índice de inflação chamado de inflação dos aluguéis, e que, como eu falei, teve uma alta significativa aí no acumulado dos 12 meses. E ele é um bom pagador de dividendos, né? A média e a mediana do dividend yield mensal dos últimos 12 meses está em 0,8% ao mês. Ele é bonito, né? E não porque os imóveis são bonitos, e sim porque ele é um fundo de tijolo com 8 diferentes imóveis, vários inquilinos. E é barato, tem um preço por valor patrimonial abaixo de 1, 0,98, cerca de 2% abaixo aí do valor de mercado dos seus imóveis. O segundo fundo que a gente vai te falar aqui é o CVBI11, é o VBI CRI Fundo de Investimento Imobiliário. Ele é um fundo imobiliário de papéis de renda fixa. E caso você não saiba, todo papel, todo título de renda fixa atrelado a imóveis está atrelado a alguma operação imobiliária. E essas operações que o fundo investe também são muito bem diversificados. Os imóveis dessas CRIs estão espalhados por várias regiões do Brasil, do Paraná até o Piauí. E esses contratos também estão diversificados por segmento, por vencimento, por indexador de reajuste e várias outras métricas. E é claro, como é de se esperar, não são poucos os contratos que o CVBI 11 investe. Como a gente já mostrou aqui no canal algumas outras vezes, fundos de papel em geral costumam ser muito bem diversificados. Tá, mas e sobre os Bs do fundo? Bom, primeiro, ele é um bom pagador. Nos últimos 12 meses, a média do dividend yield foi de 0,68% ao mês e a mediana foi de 0,72% ao mês. Ele é um fundo bonito de olhar, como a gente viu, ele é um fundo de papel muito bem diversificado e ele também é um fundo barato. Ele tem uma relação de preço por valor patrimonial também de 0,98, ali 2% abaixo do valor patrimonial dos seus títulos de renda fixa. E agora você pode estar pensando alguma coisa mais ou menos como: Pô, esses fundos, cara, eu nunca ouvi falar, ninguém me falou, ninguém fez vídeo no YouTube sobre. Embora o RECT11 tenha mais gente falando. Meu assessor não recomendou, a carteira recomendada da corretora é diferente. De onde é que vocês tiraram isso? E o que a gente responde aqui é que isso é bem normal. Hoje temos quase 300 fundos imobiliários listados na bolsa e não tem como ouvir falar de todos eles ao mesmo tempo.
Então, pô, são tantas opções e o tempo é finito para estudar sobre todos eles, como decidir quais investir? E a resposta para mim é muito clara, é ter critérios claros. Assim, você não começa por um fundo imobiliário e tenta encaixar ele numa narrativa. Você começa com um processo e esse processo te mostra quais são os bons fundos imobiliários com base no processo, com base na estratégia, com base em critérios claros. E não precisa ser esses critérios que a gente citou aqui. Curiosamente, esses dois fundos que a gente citou e o número 1, que eu já vou citar e você vai cair da cadeira quando souber qual é, eles são fundos que estão na carteira de muitos dos nossos clientes, que a gente está comprando para os clientes do Clube do Valor. O Clube do Valor faz gestão de carteiras administradas que envolve fundos imobiliários. E a gente aqui, a gente gosta de ser diferentão, não para ser chato, mas sim porque a gente tem uma estratégia clara, uma estratégia quantitativa e o que essa estratégia mostra são fundos diferentes aí do consenso do mercado, consenso sobre o que é um bom fundo imobiliário. E a gente usa essa estratégia com skin in the game, a gente investe dezenas de milhões de reais dos nossos clientes com base nela. E além dela te dar clareza, te dar tranquilidade, ser fácil de aplicar, ela ainda trouxe bom desempenho no longo prazo, um bom desempenho com uma carteira. E a gente deu o nome dessa estratégia, chamou ela de estratégia S-Rank e tem um vídeo meu apresentando essa estratégia e como aplicar ela que você pode clicar aqui para assistir. Beleza? Dito isso, José, qual é o fundo imobiliário número 1? Aquele que eu falei que as pessoas iam cair da cadeira, velho. O fundo imobiliário que eu vou citar agora é o IBFF11, o Integral Brei Fundo de Fundos. Olha só, esse fundo, como eu falei, ele investe em outros fundos imobiliários. Inclusive a carteira dele é bem diversificada, conforme está aparecendo na tela agora. Ele também investe ali um pouquinho do seu patrimônio em duas CRIs. Ele tem uma carteira muito diversificada, não apenas na quantidade de fundos imobiliários, mas também nos setores que ele investe. Esse é um fundo que pode passar, inclusive, por debaixo do radar de muita gente. É, inclusive, diferente, né, dos fundos imobiliários que a gente, às vezes, cita aqui no canal de forma individual, como o MXRF11, KNR11, HGLG11. Esses fundos, eles todos têm cada um mais de 200 mil cotistas diferentes. Eles são fundos grandes e bem conhecidos pelo mercado. Por outro lado, o IBFF11, ele tem menos de 4 mil cotistas diferentes. E ele gera um patrimônio de cerca de 60 milhões de reais. Ele é bem menor e mais desconhecido. Ele, consequentemente, passa por debaixo do radar de muita gente. Ah, mas e como é que estão os números dele, então? Olha só, ele é um bom pagador de dividendos, ele tem a média e a mediana do dividend yield dele nos 12 meses ali, pagando mais ou menos 0,63% ao mês. Ele é um fundo que é bonito de olhar, ele é um fundo de fundos muito bem diversificado e ele é barato, ele tem uma relação preço por valor patrimonial de cerca de 0,88. E qual que é o motivo disso? Ele é um fundo recente, ele foi lançado ao mercado ali no final de 2019, né? Quando muitos dos fundos imobiliários estavam com seus indicadores muito esticados. Somado isso, a gente tem também um tamanho menor, apenas 60 milhões de reais. Vamos comparar com o HGLG11, por exemplo, que tem quase 4 bilhões. E também a liquidez dele é um pouco mais baixa, ele tem cerca de 240 mil reais negociados na média ali, o IBFF11. Ele é um fundo que está sendo negociado a cerca de 10% a menos do que valem os fundos que ele compra. Ou seja, basicamente, o fundo cuja carteira são fundos imobiliários marcados a mercado, disponíveis ali todos os dias para o investidor comprar, está sendo negociado a um valor patrimonial abaixo disso. Então, indiretamente, comprar esse fundo imobiliário significa comprar toda a carteira dele a um preço um pouco abaixo do valor de mercado. Buenas! Isso é só o resultado aí de uma estratégia bem clara, uma estratégia documentada, uma estratégia quantitativa, como a gente bem citou. Eu queria entender se você curtiu, se você gostou, sim ou não, e gostaria de pedir, para caso você tenha gostado, para que você compartilhe com seus amigos que investem em fundos imobiliários. Se quiser ir além, vou deixar aqui o link de um aulão sobre a estratégia S-Rank. Tamo junto? Valeu, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau. Até mais.